Vamos seguir aqui no Morning Show dessa segunda-feira, abrindo a semana, às vésperas de lançar o filme Eu Acuso. O cineasta Roman Polanski rejeita a acusação de estupro e diz que dará na justiça resposta à francesa Valentine Monnier. Fefito, vamos lá para os detalhes desse caso, hein? Olha só, essa não é a primeira acusação de estupro que pesa contra o Roman Polanski. A gente já sabe, inclusive, que ele, né, pouco depois da morte da Sharon Tate, inclusive, foi acusado de estupro por uma garota com então 13 anos, a Samantha Gailey. Hoje, ela disse, inclusive, que já teria perdoado ele, já teria superado tudo, mas na época ela tinha 13 anos e ela teria sido estuprada durante uma fotoreportagem na mansão do Jack Nicholson em Hollywood. Esse estupro de uma garota de 13 anos foi o que motivou, na verdade, todas as denúncias de estupro contra o Roman Polanski, é o que faz com que ele seja procurado pela polícia nos Estados Unidos e não possa pisar no país até hoje. Inclusive em alguns países que têm um tratado de extradição junto com ele. Agora tem uma nova acusação vinda da francesa Valentine Monnier, que acusa ele de tê-la estuprado em 1975. Segundo os advogados dele, o Hervé Temimi, que é um advogado dele, ele disse o seguinte: Polanski rejeita firmemente essa acusação de estupro e estuda uma ação judicial em resposta ao testemunho. Estamos trabalhando com ações legais para responder a essa publicação. A Temimi afirma que o Polanski, o diretor, ele estuprou em 1975 na Suíça, quando ela tinha 18 anos de idade. Ela é fotógrafa, ex-modelo e atuou em alguns filmes nos anos 80. Todas as acusações são igualmente negadas pelo Polanski, todas as que vieram a público até hoje, inclusive a da garota de 13 anos, ele diz que foi consensual na época. A Temimi diz em sua declaração que gostaria de lembrar que essa acusação aponta para fatos de 45 anos atrás. Se esses fatos estão prescritos há mais de 30 anos, é também porque, após esse período, é impossível coletar todos os elementos necessários para uma investigação. A Monnier, inclusive, recebeu apoio de algumas atrizes, como a Adèle Haenel, que chegou a acusar o Christophe Rouja, um outro diretor, de assédio sexual quando ela era adolescente. O fato é que o Polanski, por mais que seja um diretor reconhecido por sua obra, vai ser sempre um diretor com uma grande mancha em seu currículo. Por mais que ele tenha feito filmes clássicos como O Bebê de Rosemary, ou muito bem recebidos como O Escritor Fantasma, ele vai ser sempre considerado um diretor acusado de estupro. E ele não é o único. Em tempos de Me Too, por exemplo, são muitas as acusações que vêm acontecendo. Né? A gente falou há pouco. Quanto ao Woody Allen perdeu um contrato milionário com a Amazon, onde ele produziria séries. Vários atores passaram a se recusar a atuar com ele. Seus filmes já não ganham a mesma divulgação que ele foi e importância, né, pela justiça. De antes. Pois é, mas não ajuda, por exemplo, que a filha do Woody Allen tenha vindo a público também dar declarações de abuso. Eu não sei se você tem essa informação, mas parece-me que no contrato do Woody Allen constava uma cláusula Não poderia falar. Referente a isso. Se isso tomasse um encaminhamento que pudesse gerar ali atingir a imagem, enfim, da Amazon, imagino eu ali, né, na alegação ali do contrato da parte da Amazon, esse contrato poderia ser rompido, e talvez ele tenha sido rompido exatamente em cima dessa cláusula. A maioria desses contratos de pessoas muito, muito famosas contém uma cláusula de moralidade. Essa cláusula pode fazer o cancelamento do contrato a partir de escândalos pessoais. O que é curioso é que o filme novo do Polanski, Eu Acuso, é sobre a história de um homem injustamente acusado e condenado à morte. Ele é um militar que teria sido antissemita, falsamente antissemita. Então ele... Estão te ligando aí, deve ser o Polanski. O Polanski ao vivo. O Polanski e o Woody Allen reclamando. Pois é, foi mal. Mas olha só, todos os ingredientes, segundo ele, estão aí no filme. Acusações falsas, péssimos processos judiciais, juízes corruptos e, acima de tudo, redes sociais que condenam sem julgamento justo ou de recurso. O Polanski ainda fala sobre as acusações que recebeu e ele diz assim, mulheres que eu nunca conheci me acusam de coisas que supostamente aconteceram há mais de meio século, em alusão a tais denúncias. Ele falou isso na época do lançamento de Eu Acuso no Festival de Veneza, festival no qual ele não pôde comparecer por causa das acusações. A questão vai ser sempre essa: como dissociar alguém de sua obra, porque ter
talento não é sinônimo de ter caráter ou de ter uma ficha limpa, Exato. E necessariamente. como a gente, como fã, queria abrir para a bancada aqui, a gente tem um tempo ainda para comentar, deve olhar para isso. Temos casos aqui na política, no nosso curralzinho, no nosso quintal, envolvendo aí nomes, vou dar 2 nomes aí, Chico Buarque, à esquerda, o Caetano Veloso, à esquerda, e no cinema, no âmbito global, né, de nomes como Polanski e o Woody Allen, que o Fefito traz pra gente. Até que ponto a gente consegue não misturar as coisas? Eu acho perfeitamente não misturável. Ó, existe uma tradição de grandes canalhas, grandes artistas. O Wagner e o Mahler, por exemplo, eram grandes Era canalhas. tudo safado, Entendeu? Adriles. Pequenas empresas, grandes negócios, o grandes Louis- canalhas, grandes artistas. Louis Ferdinand Céline, que era um enorme romancista francês, era antissemita. Beethoven levou seu sobrinho ao suicídio. Tudo uns crápulas, Com Adriles. pressão. Então, a pessoa, o gênio, em geral, ele tem coisas muito, assim, exageradas. Tanto a genialidade, quanto, às vezes, um tipo de caráter meio difuso. Agora, eu acho que toda essa polêmica, na verdade, é muito calcada no movimento chamado Me Too, né? Ninguém nega, eu acho, Edgar, que existam mulheres que sejam realmente abusadas, que existam abusos de poder, de homens que cruzam a linha de consenso, de consenso entre as partes. Mas eu acho que existe uma histeria, um clima de histeria acusatória muito grande. Tem gente que quer se aproveitar disso. Você coloca coisas assim, Dustin Hoffman tocou no meu joelho em 1983. E aí você coloca a figura do Dustin Hoffman como abusador, tarado, safado, sem vergonha, e ele não tem sequer direito a qualquer tipo de defesa. É um troço esquisito, que faz pressupor que toda mulher tem um ótimo caráter e todo homem é um canalha abusador. Se for homem branco, rico, então já nasce canalha total. Mas, eu acho que mais... Só uma correção, um adendo bem rápido. Dustin Hoffman é acusado por mais 3 mulheres de abuso Eu e vou de falar assédio, sobre isso. inclusive a própria Mary Streep. Eu vou Diferente falar de mão sobre no isso. joelho, Eu hein? não tô dizendo exatamente que Você tá dando Não, um é que exemplo. quando você fala assim, você Você tá generaliza de extremando, um jeito, você tá você extremando. parece que é uma distorção. Não, quando eu tô dizendo isso, eu não tô dizendo que toda mulher que acusa falsamente ela faz isso de Mentirosa. má fé. Não. Quando você cria, Fefito, esse clima de histeria permanente, você cria exatamente um sentimento de abuso. Aí quando você tira a percepção do que vem a ser abuso, do que vem a ser assédio, uma mulher pode se considerar assediada quando um cara olha pra ela ou fala uma palavra indelicada pra ela. A gente tem que lembrar, Fefito, que a sexualidade não é da ordem da civilização. A civilização, como Freud bem disse, nasce de uma certa renúncia da sexualidade. O problema é quando você faz uma asepsia total. Claro, gente, isso não é bárbaro. Quando você faz uma renúncia total da sexualidade, você cria uma asepsia que é tão monstruosa quanto quando você elogia uma mulher ou chega perto de uma mulher ou fala uma palavra até indelicada para a mulher. E a Catherine Deneuve se colocou contra esse movimento Me Too exatamente por isso, porque ela acha que o flerte pode ter um grau de incômodo nesse sentido. Então, quando você faz uma asepsia da civilização humana, tudo vira abuso. E aí o prazer sexual das pessoas vira exatamente ofender a sexualidade alheia. Eu tenho uma teoria sobre essa questão da sacralização do corpo que existe, que é o seguinte: a partir do momento que você perde qualquer tipo de princípio religioso, de transcendência, você cria o quê? A sacralização da matéria. Sacralização da matéria, sacralização do corpo. E aí, isso aconteceu, teve seu auge na Revolução Sexual dos anos 60. O que acontece hoje? O corpo é visto como um altar sacrossanto absolutamente inviolável. Ao mesmo tempo que você propaga uma ampla liberdade sexual, você cria exatamente qualquer dispositivo para destruir essa liberdade sexual. Eu acho que tem um qualquer ponto tipo aí. de aproximação. Tem um ponto Novamente, interessante aí no que exatamente. você fala, Adriles. Eu queria ouvir o Kim a respeito disso. Se você quiser expandir as artes cinematográficas, as artes cênicas e tal, para o Congresso, se esse tipo de relação, como é isso dentro do Congresso, essa questão das abordagens, Como é que é o flerte lá, Kim? Você já namorou lá? Olha, não tem casais lá dentro do Congresso, mas inclusive não me perguntem quais são os casais, né? Porque aí vai me gerar um problema político. Secreto? Mas tem casais lá dentro do Congresso. E tem, é claro que a gente precisa separar aquilo que é legítimo daquilo que é abuso, sem entrar aqui no mérito que está sendo discutido, porque eu entendo tanto desse caso aí quanto eu entendo de astrofísica, né? Absolutamente Sim. nada. Se você estivesse discutindo, sei lá... Mas dá pra se guiar por... Todo mundo entende de sexo aqui. Mas dá pra se guiar pelo... Vai lá, pro... De safadeza mas todo assim, mundo mas dá pra entrando guiar no pelo debate- não é não, não é não, Isso, não, no beleza. debate macro, entrando nesse, Sim, sim. no debate macro, eu acho que a gente Bom, eu precisa estaria virgem até hoje, pra eles não é não. tanto combater... Meu Deus do céu. Velho, seria um potencial... potencial. Não é assédio, tanto gente. Gente, peraí, vamos lá, que eu tenho que falar também. Vem, vai lá, rapidinho. Tanto combater o abuso que acontece com veemência, né? Como a gente combater as denunciações falsas, caluniosas,
é necessário pra gente garantir que a gente tenha um ambiente saudável, né? Porque Sim. também, a partir do momento em que se normaliza a acusação falsa com o objetivo de ter dinheiro, de ter fama, de ter poder, o que quer Sim. que seja, você prejudica a vítima do abuso real. O real, boa. Vai, Vivi, uma linha pra gente Só fechar, pra vai. encerrar, eu discordo veementemente de tudo que o Adriles falou. Não é não, sim, senhor. Eu acho, na verdade, É que a gente que tem... não é não. Não, Eu tudo. acho que a gente... Adriles, não é não, sim, senhor. Tem Pô. limites. Na verdade, tem uma questão Facilita a vida, muito interessante Adriles. sobre o que ele colocou aqui, que é as pessoas estão cansadas de passarem por assédio e abuso como passavam nos últimos tempos. Que bom que elas conseguiram se empoderar e falar sobre isso de maneira aberta hoje em dia. Quanto ao Dustin Hoffman, ele não colocou a mão no joelho de alguém. Ele é acusado de ter ficado pelado na frente da amiga, da amiga da filha de 16 anos, que viu um homem pelado pela primeira vez, sendo o pai da amiga, e de ter enfiado os dedos na amiga da outra. Eu Então, preciso. perceber se Eu preciso. se a declaração é falsa ou não. Eu preciso. O jogo de sedução é difuso, ele tem uma zona cinzenta. Enfiar os dedos em alguém sem falando condição de não é de- Eu vou pro break agora. Eu vou ter que ir pro break.